Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre seja louvado. Meu nome é Marcelo Barbosa, pertenço a uma comunidade do município de Brandão chamada Comunidade Cenáculo, né? Tem alguns membros da comunidade aqui, né? Presentes aqui também. Já estou na comunidade um pouco mais de uns 25 anos, mais ou menos. Sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, o Davi e o Paulo. O Davi está presente aqui, o Paulo está em casa. Como disse o Diogo no nossa casa dos amigos, a minha esposa chama Helena, a mulher que teve a graça de me conhecer, né? Isso é coisa do Diogo, né? Ela teve a graça de me conhecer, né? Eu tenho uma qualificação que eu acho que é muito importante, que eu acho que vocês vão considerar também. A minha qualificação é que eu sou cunhado do Xande. Eu acho que isso não é pouca coisa, não. Ser cunhado do Xande é uma qualificação muito boa. E nós estamos reunidos nesse Jovem Cristo. E eu vou seguir a partir daquilo que a Jaine falava. Eu queria que vocês voltassem no Evangelho de São Marcos, no capítulo 14. Nós vamos falar agora desse momento do Vem e Segue, do nosso retiro, do estar com Jesus no Getsêmani, né? Marcos 14. Ela já leu o texto, mas vamos retomar o texto, vamos ler de novo. No versículo 32. Vamos lá? É interessante que nós somos de gerações diferentes, né? A Lara falou que ela é da geração do Power Rangers, né? Vocês viram que ela contou o Power Rangers. A Jaine falou sobre aquela do Restart. O Restart, eles eram pessoas tipo peixe, né? Que eles não respiravam, dizendo que a calça deles era apertada. Quem não lembra, a característica do Restart era uma calça cantando de apertada. É uma coisa sobrenatural aquilo. A minha geração a nível de música é o Chitãozinho Chororó, né? Chitãozinho Chororó, né? Chitãozinho Chororó. A minha série de televisão era o Mazzaropi, né? Então vocês provavelmente não conheciam, né? Não chegaram a conhecer, mas são gerações diferentes, né? Mas eu acho que da geração da Jaine, o Restart supera, né? O Restart da geração dela. Como disseram, é bom nem conhecer. Todo mundo achou, gente? 14:32. E foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se, e disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra, e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta-te de mim esse cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar-se, encontrava-os dormindo, e diz a Pedro: Simão, dormes? Não fostes capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. É interessante porque esse é um texto muito dramático da vida de Jesus, uma parte muito dramática da vida de Jesus, que a qual os 4 evangelistas trataram. Se eles não conseguiram, vamos dizer assim,
se manter acordados para rezar com Jesus, mas eles relatam como algo muito importante, como um momento muito importante da história da salvação, esse momento muito dramático da vida de Jesus. É interessante que Jesus Cristo vai, ao chegar ao Getsêmani, ele vai para rezar, para passar aquele momento, que é o momento, ele está na véspera da sua paixão, ele vai se apavorar e se angustiar, e vai dizer que a alma dele está triste até a morte. O termo original usado pelo grego, ele quer dizer que é uma pessoa que está vivendo um terror solitário. Jesus se sente completamente sozinho. É alguém que está numa perturbação muito profunda. Padre Raniero vai dizer que é alguém que foi abatido do convívio dos homens. Ele se sente totalmente sozinho. É como se pegasse Jesus, ou se Jesus estivesse numa situação, num ponto do universo, que ele não tivesse nenhum apoio. Nem para os seus pés, nem à sua direita, nem à sua esquerda, nem acima dele. Ele se sentia totalmente sozinho. Totalmente sozinho. Sem nenhum tipo de apoio. Sem nenhum tipo de apoio. Nós olharmos para os gestos de Jesus, nós percebemos que é alguém que está numa angústia mortal. Porque ele chega, ele se lança por terra, ele levanta, ele vai até os discípulos, ele espera esse apoio, ele espera essa companhia, ele espera que eles rezem com ele, que eles estejam com eles, ele se dirige ao Pai. Os seus gestos, os sinais que ele dá, né, é sinal de alguém que está numa angústia mortal. E é nesse momento que Jesus Cristo olha para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, e os chama para viver o discipulado, para estar com eles, para estar na presença dele, rezando com ele. Mas qual é o motivo? Né? Qual é o motivo de Jesus Cristo estar nessa situação? Por que ele está nessa angústia mortal, nesse terror solitário, nessa perturbação profunda? Onde o Leandro comentou, rapidamente, que vai dizer que a ira de Deus vai contra toda a impiedade. Porque naquele momento, quando Jesus Cristo está para ir para a cruz, né, a ira de Deus se revolta contra toda a injustiça. Porque Jesus Cristo está indo para a cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E Deus não entra em compromisso com o pecado. Deus não tem nenhum tipo de comunhão, de compromisso com o pecado. Jesus Cristo não morreu em favor dos ímpios, como às vezes nós ouvimos dizer. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nós que devíamos morrer. Aquele que não tem pecado, vai dizer o profeta Isaías, se fez pecado por nós. Por isso o motivo desta angústia mortal. Ele sabe, ele conhece por ser Deus, por ter o conhecimento pleno das coisas, toda a onisciência, ele sabe o peso do pecado. E todo o pecado, todo o meu pecado, todo o seu pecado pesava sobre ele. Uma comparação que fazem do peso do pecado sobre Jesus, para ter uma dimensão física, é da pirâmide invertida, né? A pirâmide começa com a base larga, né? E ela vai despontando. No caso de Jesus, da pressão que ele sentiu do pecado no Getsêmani, era o contrário. A pirâmide de cabeça para baixo. Todo o peso do pecado, todo o pecado de toda a humanidade, diante de Jesus e depois de Jesus, pesava sobre ele. E naquele momento, Jesus aceitou ser responsável por todos os nossos pecados. Ele assume a responsabilidade diante do Pai, de nos redimir de todo o pecado, de nos salvar de todo o pecado, de nos libertar da morte, da escravidão eterna. Isso não é uma ideia de pecado. Às vezes nós romanceamos muitas das coisas, né? Mas Jesus Cristo, ele endossou, vamos dizer assim, todo o pecado humano. Não só uma ideia ou alguma coisa parecida, né? Mas todo o orgulho humano pesava sobre ele. Toda a rebelião humana contra Deus pesava sobre ele. Toda a luxúria, toda a hipocrisia, toda a injustiça, toda a violência, toda a mentira, todo o ódio pesava sobre Jesus. Por isso que o profeta Isaías vai profetizar antes de Jesus. Ele foi esmagado pelos nossos pecados.
É nesse momento, nessa situação dramática da vida de Jesus, que ele convida os discípulos para estar com ele. Para estar com eles. Que ele chama esses 3 discípulos, né, como figura de todo discípulo de Jesus, e vai dizer que vão estar comigo nesse momento difícil. Jesus convidou aqueles homens, aqueles discípulos, a estar só com ele. E é interessante que essa sonolência dos discípulos, ela permanece durante os séculos, né? Os discípulos daquela hora não foram capazes de vigiar uma hora com Jesus. E os discípulos desta hora também não somos capazes de vigiar uma hora com Jesus nesse tempo. É interessante que, se nós prestarmos atenção, essa sonolência dos discípulos durante os séculos, né, durante todo o processo do cristianismo, ela se torna uma ocasião favorável para o poder do mal. Ela se torna uma ocasião favorável para que o mal possa se estabelecer, ganhar espaço, destruir vidas, cristãs, destruir famílias, destruir vocações. E nós, como discípulos, nós não podemos dormir. Bento XVI vai dizer que essa sonolência dos discípulos reflete em 2 coisas fundamentais. Dessa situação, algo que acontece durante os séculos, né? A primeira é um distanciamento da proximidade de Deus. O discípulo que foi feito para estar com Jesus, não é isso que o Xande começou falando? O primeiro chamado de Jesus é para estar com Ele, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. E uma outra situação que a sonolência dos discípulos trazem como consequência grave é o crescimento do mal no mundo. Como eu disse, isso é atestado pelos 4 evangelhos. Pedro, Tiago, João, Marcos e Lucas e Mateus falam quase da mesma forma, porque são os evangelhos sinóticos. São João um pouco diferente, mas aquilo que ele fala equivale, né? Esse relato da paixão de Jesus no Getsêmani. E é interessante, aqui eu uso a figura de Pedro, né? Nós vamos olhar um pouco na Bíblia, um pouco à frente. Se nós olharmos para a situação de Pedro, ele dá uma demonstração muito complicada dessa situação de discípulos. Nós olharmos no versículo 53, nós vamos perceber esse esfriamento do discipulado de Pedro, que é muito claro, né? Versículo 53, do capítulo 14 mesmo, no mesmo texto de Evangelho de São Marcos. Jesus Cristo já foi preso, conhecemos toda a situação, toda a história, todo o drama. No versículo 54, vai dizer que Pedro, versículo 54 do capítulo 14, Pedro seguira-o de longe. Aquele que foi chamado para estar perto de Jesus, próximo de Jesus, junto de Jesus, ele está seguindo Jesus de longe. E esse distanciamento do seguimento de Jesus é algo tão forte, tão claro, que vai trazer consequências para a vida de Pedro, né? Para a vida de todo discípulo. O evangelista usa a situação de Pedro para nos mostrar isso, que é algo impressionante.
nós olharmos, quando nós falamos da negação de Pedro, nós vemos 3 situações, né, pelo menos muito claras. A primeira coisa é que o distanciamento de Pedro, de Jesus, o distanciamento do discipulado, querendo fazer um discipulado, vamos dizer esse light, né, voltando à expressão da Lara, um discipulado de gente que morfa, né? A expressão morfar é tão desajeitada, né? Coisa feia. Mas um discipulado que morfa, né? O discípulo está morfando. Você percebe aí já no versículo 54, que Pedro está longe de Jesus, ele segue Jesus de longe, ele vai até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Pedro, ele sai da comunidade, ele sai do convívio dos irmãos, ele sai da proximidade de Jesus e vai conviver ou participar da vida dos inimigos de Jesus. É o primeiro sinal do distanciamento do discípulo de Jesus, daquele que segue de longe. Pedro não está mais com aqueles que Jesus arrumou para eles como amigos. Ele segue Jesus de longe, ele vai conviver com os inimigos, ele senta junto com os inimigos, ele aquece ao fogo junto com os inimigos. Ele não mais se aquece da vida fraterna dos irmãos, ele não mais se aquece da experiência do Espírito que a comunidade de Cristo fazia, mas ele se aquece com aqueles que são inimigos de Jesus. É a primeira consequência do seguir Jesus de longe, é a primeira consequência de estar de longe, né? De longe de Jesus. Uma outra coisa, nós olharmos para o versículo 66, aí já fala da negação de Pedro, 14:66, só cheguei em frente, né? Quando Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fitou e disse: também tu estavas com o Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior, e um galo cantou. É interessante que aqui nós vemos aquele primeiro sinal muito claro, né? Muito claro, né? É Pedro, naquilo que está acontecendo, a maior de todas as injustiças da história da humanidade, todo o mal que está acontecendo, Pedro não liga. Ele não se importa com o crescimento do mal, porque ele está longe, ele está seguindo a distância. Ele vai dizer para aquela criada: eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, eu não compreendo o que você está dizendo. Causa um embotamento na consciência de Pedro, do discípulo, né, que não dá conta da grandiosidade do mal que está acontecendo. E esse embotamento ele vai, né, nos fazendo indiferente às coisas, vai nos fazendo indiferentes à força amaciadora que o mal tem. Que nós vemos entrar o pecado de todas as formas, porque não estamos com Jesus. O mal vai crescendo, vai destruindo vidas. Aí o jovem entra numa vida de sexo desregrado. Mas o mundo é assim mesmo. As coisas são diferentes. O errado não é o casal de namorado fazer sexo, o errado é o casal de namorado se engravidar. Porque existe um embotamento da consciência. E valores que são valores do Evangelho não tem mais importância, não dão valor mais para a importância, porque existe um afastamento de Jesus. Começa a seguir Jesus de longe. Não se aquece no fogo do Espírito, não se aquece no fogo da comunidade, não se aquece no calor da palavra de Deus, não permite que a palavra de Deus entre no coração e começa esse embotamento da consciência. E o mal vai progredindo, vai avançando, vai criando espaço, vai ganhando corações.
Aí, por outro lado, aqueles que dizem que são cristãos, começam a falar que o que importa é o seguimento de uma lei, o seguimento de uma norma, o seguimento de um monte de coisa, mas não ligam para Jesus, porque o importante é chegar na missa e rezar com o Pai Nosso com a mão baixada. É isso que é importante. Ou, por outro lado, o importante é incluir as pessoas, nem que seja preciso excluir o Evangelho, porque a consciência vai se embotando, jamais não se tem essa consciência da proximidade de Deus. O que importa é a vontade de Deus. O que importa é estar próximo de Deus, o que importa é estar junto de Deus. O que importa é fazer a vontade de Deus, porque nela está a nossa realização. Mas nós vamos nos afastando, nós vamos ficando longe de Jesus. E ao ficar longe de Jesus, não damos conta do mal que acontece mais. Aí as famílias são destruídas. Aí a fidelidade do matrimônio é destruída. E vai. Porque existe esse embotamento da consciência. O outro texto que fala sobre a agonia de Jesus no Getsemane, de São Lucas, ele vai dizer que os discípulos estão adormecidos de tristeza. Que aos poucos, esse apagamento da consciência, essa invasão, essa força destrutora do mal que vai atingindo as nossas vidas, nós não mais preocupamos com ela, mas isso vai nos fazendo adormecidos de tristeza. E se nós não rompermos com isso, isso vai destruir a nossa vida. Não pense nenhum de nós, que se mergulharmos a nossa vida na pornografia, isso vai nos destruir. Isso vai nos destruir. Se mergulharmos nessa vida desregrada que se coloca por aí, isso vai nos destruir. Se acharmos que a vida é só ganhar dinheiro, que o que importa é bolso cheio, isso vai nos destruir. E não é só na vida eterna, não. O pior é na vida eterna, é claro, mas vai destruir agora. Vai destruir a nossa juventude, vai destruir a nossa sexualidade, vai destruir as nossas famílias, vai destruir a nossa consciência, e o pior de tudo, vai destruir a nossa fé. Por isso o discípulo é aquele que não se acomoda com o mal, não aceita o mal, primeiramente em sua vida. Ele luta contra ele. Ele não permite que esse sono, essa sonolência, tome conta dele. Isso vai tomando conta do seu coração e da sua vida. Se nós seguirmos no texto, no versículo 69, do capítulo 14, e a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Ele negou de novo. Pois pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és Galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. É interessante que eles conhecem Pedro como discípulo de Jesus pela maneira que ele fala, pela maneira que ele veste. Mas aqui está o momento dramático, da vida de Pedro, que ele nega que ele conhece Jesus. Nesse momento, vamos dizer assim, nesse crescimento, nessa progressão do afastamento de Jesus, ele rompe com o discipulado. A palavra diz que ele maldiz e jura.
Não sei por quem que ele jurou, né? Pela alma da sua mãe, né? Por Jesus não é, porque ele não conhecia, né? Então ele falou que ele não conhecia. E ele maldiz, né? Porque nesse momento, ele rompe completamente com o discipulado. Ele não conhece mais Jesus. Porque tudo começa nessa sonolência, né? Nessa sonolência. E eu queria pegar um outro exemplo de um outro discípulo de Jesus que fez o contrário. Sem desmarcar Marcos 14, marca aí, pega o marca-texto, coloca o dedo, coloca o anel, a corrente, a carteira, o celular, alguma coisa para não desmarcar. E pula lá para João capítulo 19, que nós vamos voltar aí de novo. Porque eu tenho que melhorar um pouco a situação de Pedro, né? Tem que ajeitar um pouco o lado dele aqui. Mas vamos lá para o capítulo 19. É interessante que se nós olharmos para Pedro, Pedro está seguindo Jesus à distância. São Lucas, no texto paralelo a esse que nós estamos refletindo, ele vai dizer que vocês lembram desse texto, que Jesus, Pedro e Tiago e João ficaram à distância de Jesus, mais ou menos uma distância de uma pedrada. Nós, quando era mais novo, nós dava muita pedrada. Hoje em dia o povo não dá pedrada mais, né? Nós dava muita pedrada, nós não podia ver marimbondo. Caixa de marimbondo, nós dava pedrada. Nós ia assustar quem tinha medo de assombração de noite, jogando pedra na casa deles. E outro dia nós ia escutar a história deles, que pareceu assombração para nós essa noite. Meu filho do céu. Mas São Lucas vai dizer que é uma distância de uma pedrada, né? Se uma pedra mais ou menos de um peso, né? Você vai jogar mais ou menos daqui onde está o Xande lá, no final uma distância mais ou menos. Então eles seguiam Jesus de longe, desde o Getsêmani. Depois no processo da prisão eles estavam longe. Mas no versículo de 25 nós vemos um outro discípulo, ou melhor, uma outra discípula. No versículo 25 de São João 19, diz assim: perto da cruz de Jesus permanecia de pé sua mãe. João 19, 25. Quando vocês imaginam esse evangelho, né, vocês imaginam, quando vocês olham um evangelho que muito está na cruz, vocês pensam, olha para mim aqui, que Maria está assim da cruz? Eu imagino, não sei se vocês imaginam como eu, que ela está aqui, debaixo. É assim que o discípulo fica. Ah, mas o negócio está feio. Todo mundo está me julgando, todo mundo está falando mal de mim, estão falando que eu estou indo na comunidade, que eu sou mal intencionado, estão falando isso, a minha família está me perseguindo. O que é que o discípulo faz? Fica debaixo da cruz. É assim que Nossa Senhora fez. Aí vem aquele questionamento: mas se eu for ficar debaixo da cruz, eu vou ficar sozinho, ninguém vai comigo. É a dinâmica que nós fizemos na casa dos amigos. Jesus Cristo, Ele quer se tornar nosso amigo, mas os amigos dele também querem que se tornem nossos amigos. Nós olharmos no Evangelho um pouco mais à frente, nós vemos que, versículo 26, Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, Maria não estava sozinha. O discípulo estava perto de Maria. É isso que o Evangelho diz. Alguém que Jesus amava estava também com ela. Nós não ficamos sozinhos. Aqueles que caminham mais tempo nunca ficou sozinho. Porque Deus vai mandar, vai permanecer pessoas com a gente para que nós passamos por esses momentos de cruz, de agonia, de solidão, de perturbação, de angústia, alguém para estar conosco. Quando alguém precisou passar sozinho, foi Jesus. Ele já passou por nós. Ele ficou sozinho na cruz, no horto, mas na cruz ele não ficou sozinho.
a sua mãe ficou com ele. Ela não ficou à distância, ela ficou próxima, ela ficou do lado de Jesus. Aí, eu acredito que nós nos identificamos mais com a situação de Pedro, né? O que Pedro fez? Vamos voltar para o capítulo 14. Capítulo 14, no versículo 72. Nesse momento, Pedro tinha rompido com o discipulado. E na segunda parte do versículo 72, diz assim: e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito. Pedro se lembrou. Por que Nossa Senhora fica aos pés da cruz de Jesus? Porque ela sabe que aquilo que ela fez, que Jesus fez por ela, é muito maior do que aquilo que ela está fazendo por Jesus. E é isso que Pedro vai fazer. Ele se lembra daquilo que Jesus lhe disse, e chora amargamente, e volta-se para Jesus, porque ele lembra daquilo que Jesus disse: segue-me. Segue-me. E nós conhecemos um texto, São João, no capítulo 21. São João narra Jesus chamando Pedro de novo. Capítulo 21. Todo aquele drama, todo aquele momento que Jesus Cristo vai perguntar para Pedro: Pedro, se tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E no capítulo 21, no versículo 19, na terceira parte, de toda a explicação de Jesus, da profecia de Jesus, do tipo de morte que Pedro ia morrer, do tipo de morte que Pedro daria glória a Deus, na mesma morte que Jesus Cristo morreu, quase da mesma forma. Pedro morreu de cabeça para baixo, a tradição nos ensina, na cruz, porque ele não se julgava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Na terceira parte do versículo 19, Jesus explica isso para ele e vai dizer assim: tendo assim falado, disse-lhe: segue-me. Jesus chama Pedro de novo para o discipulado. Aquela situação que Pedro passou, todo esse fato que Pedro passou, fazia, vamos dizer assim, de uma certa forma, parte de um aprendizado para nós, que devíamos olhar e lembrar daquilo que Jesus falou, e de novo, acolher o chamado de Jesus. Aí Pedro questiona de novo: mas e esse menino? No versículo 20, Pedro, voltando-se, viu que seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o seu peito, e perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue. Pedro tinha muitas perguntas naquele momento que Jesus ia subir, O que ele ia fazer com João, aquele rapaz que ficou ao lado de Maria, aquele rapaz que escreveu um evangelho que falava que ele é o discípulo amado. É pretensioso o menino, Quem que é esse? O discípulo amado. Aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Mas Jesus vai dizer para Pedro: quanto a ti, você me segue. Quanto a ti, você me segue. E para encerrar, Pedro vai dizer aos seus
discípulos, né? Que eles devem se lembrar daquilo que Jesus fez por eles. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, vai dizer assim: também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha a sua causa na mão daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Ele vai dizer: lembra do que Jesus fez por vocês. Aquele que não tinha nenhum pecado, nenhuma mentira foi encontrada na sua boca. Aquele que, quando injuriado, não revidou. É 1 Pedro 2,24. Aquele que, quando injuriado, não revidou. Aquele que, ao sofrer, não ameaçou, mas colocou a sua vida nas mãos de Deus. Na cruz levou os nossos pecados, a fim de que, morto para os nossos pecados, vivêssemos na justiça. Aquele que nos curou. Encerra dizendo: pois estavais desgarrado como ovelhas, mas agora retornaste ao pastor e guarda de vossas almas. Vamos ficar de pé. É Jesus que nos chama para segui-lo. Mesmo sabendo da nossa sonolência, da nossa dormideira, de muitas vezes não com a vida em graves pecados, mas deixando que o crescimento do mal aconteça longe de Jesus. Jesus está nos dizendo para nós: lembra do que eu fiz por vós. Lembra. Relembra em seu coração. Jesus está te chamando, irmão, de novo, para segui-lo. Por isso, fala da intenção do seu coração. Diz para Jesus, que eu tenho certeza que é isso que grita em seu coração, que você quer estar perto dele. Porque o prazer da sua vida é render a ele a sua vida, é adorar o Senhor. Diz a ele: Senhor, eu quero permanecer de perto de você. Se as coisas ficarem difíceis, Senhor, o que eu vou fazer é estar debaixo de vós, Senhor. Eu quero pular nos seus pés, Senhor. Eu quero adorar o seu nome. Eu quero me render a ti, Senhor. O prazer da minha vida, Senhor, é render o meu coração a ti, Senhor. O projeto de minha vida é pertencer a vós, Senhor. É pertencer a vós, Senhor. O projeto da minha vida, Senhor, é ser teu, ser totalmente teu, Senhor. Eu lembro, Senhor, eu recordo de tudo que o Senhor fez por mim. Tudo, Senhor. O Senhor deu sentido à minha vida, Senhor. De uma vida vazia, Senhor. De uma vida na angústia e na perturbação, Senhor. Sem nenhum tipo de apoio, Senhor. Fechado, Senhor, no individualismo, Senhor. O Senhor veio até mim. E no momento eu descobri, Senhor, que não era possível eu permanecer naquele caminho sozinho. Porque eu tinha uma tendência de afastar de vós, Senhor. O Senhor trouxe os amigos, Senhor, os seus amigos.
Além de dar a sua vida, Senhor, o Senhor deu para mim os seus amigos, para serem meus amigos. Por isso, Senhor, eu não quero me afastar de Ti, Senhor. Eu quero me render, Senhor. Eu quero reconhecer a Tua bondade sobre minha vida, Senhor. Me lançar aos Teus pés, Senhor. Quero me entregar totalmente a Ti, Senhor.